Nessa aula aqui, eu vou te dar um tutorial completo sobre soft skills. Você nunca vai ter visto uma aula tão completa como essa e você nunca vai achar um material tão vasto como esse em toda a internet. Pode procurar em português, inglês, espanhol, mandarim, não vai encontrar. Essa aula vai ser muito densa, vai ter muito material totalmente focado em soft skills para o mercado de trabalho. Então, se você é um profissional que quer acelerar a sua carreira, entenda que soft skills é fundamental. E nesse vídeo aqui, nessa mega aula, eu vou te falar as principais coisas sobre soft skills. Vou falar quais são as 11 principais soft skills que você precisa, o que são cada uma delas, por que as empresas cada vez mais precisam de profissionais com soft skills. Também vou falar quais são os 6 mitos que dificultam você a conseguir receber múltiplas promoções na sua carreira, fazendo com que você fique estagnado. Então vou te explicar quais são esses 6 mitos e até o final dessa aula também vou te falar quais soft skills você precisa de acordo com o seu momento de carreira. Então se você é analista sênior, por exemplo, coordenador, quais são as que você precisa? Se você é analista pleno, trainee, quais são? Se você é analista júnior, se você é estagiário, também. Então, cara, fica comigo até o final dessa aula, vai ter muito conteúdo. Cara, sua cabeça vai explodir depois dessa aula, tenho certeza que você vai gostar demais. Então, se você já gostou desse tema, se você quer dar aquela força para eu continuar trazendo materiais muito relevantes para você e para sua carreira, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos com tudo. A aula vai ser longa, então se você tiver com pressa aí, bota na velocidade 2, mas pensa uma coisa, pega papel, pega caneta, porque vai ter muito material relevante para sua carreira, beleza? Bora lá, e aqui, mais importante de tudo, né? Eu trago a minha vivência no mundo corporativo, de 10 anos trabalhando em multinacionais até a posição de gerente de marketing para a América Latina. Então aqui não é teoria, é prática, beleza? Então vamos lá. Então, cara, quando você está no mercado de trabalho, no seu dia a dia, eu não sei se você já chegou a perceber isso, mas algumas vezes você já refletiu de que existem algumas situações no dia a dia que você não sabe muito bem como lidar com elas? Quer seja uma apresentação que você tem que fazer para a liderança da sua área, quer seja um networking que você tem que fazer com outro líder, uma gestão de rotina quando começa a vir um monte de tarefa operacional e você não sabe muito bem como gerenciar elas, ou quando pedem que você traga uma opinião sobre alguma coisa em uma reunião e você não sabe como comunicar aquilo, ou o que pensar a respeito daquilo, ou quando seu chefe fala, me traz uma análise inovadora, uma proposta inovadora para esse problema, você não sabe como fazer isso. Você já se deu conta dessa circunstância na sua carreira, no seu dia a dia como profissional? Eu não sei você, eu imagino que sim, mas você não teve e eu já passei por isso. Eu sou Matheus Boaventura, eu estou no mercado de trabalho há 10 anos em multinacionais e no meu começo de carreira, quando eu ainda era estagiário, no início de 2013, eu cheguei no mercado de trabalho, cara, achando que eu ia apavorar, que eu ia mandar super bem. Eu me formei em faculdade de engenharia, então achei que estava super preparado e cheguei lá no trabalho pensando que eu consegui tirar de letra. Só que eu comecei a receber várias tarefas, algumas eu entregava, outras eu errava. E o estopim da história toda, depois de eu errar algumas coisas, etc., foi quando eu tive que fazer uma análise que minha chefe tinha pedido na época, e essa análise ela foi apresentada pelo gerente em um conselho de vendas. Ele apresentou, eu achei que tinha ido tudo bem, depois de um tempo minha chefe me chamou e falou, Matheus, essa análise estava cheia de furo, cheia de problema, cara, se você continuar assim, você vai acabar se complicando aqui na empresa. Então já foi um primeiro alerta que eu tive lá no meu começo de carreira. E se não fosse o bastante, depois de 2 meses, no 6º mês de estágio, lá em 2013, em junho de 2013, eu tive que fazer a apresentação do meu programa de estágio. E eu tinha que fazer uma apresentação com storytelling, explicando o que eu tinha feito ao longo dos meus 6 meses, o que eu tinha entregue de resultados, etc, etc. Fiz minha apresentação, treinei pra caramba, porque as pessoas falam que tem que treinar, mas não te explicam como treinar, né? Só fala que você tem que ficar treinando. Treinei, apresentei e fiz o meu melhor, né? Depois de 2 semanas, meu chefe me chama para conversar. A gente foi num restaurante lá perto de onde eu trabalhava, né, na Berrini, e fomos conversar, e ele me deu feedback. Eu falei, Carlos, fala aí, cara, o que você achou da minha apresentação? Ele falou, Matheus, a sua apresentação foi a pior entre todos os estagiários. Se você continuar assim, cara, você corre o risco de ser demitido do seu estágio. Então você imagina, cara, eu fiz escola, estava na faculdade, no penúltimo ano, estava entregando o meu máximo e não conseguia ser visto na empresa como um profissional
de alto valor e eu corri o risco de ser demitido do meu primeiro emprego. Uma demissão que ia manchar o meu currículo, ia manchar a minha única carreira que eu tenho. Eu tenho uma carreira só, você também só tem uma, a gente tem que cuidar bem dela. E eu ia queimar o meu filme na minha primeira experiência profissional. E além disso, se eu tivesse perdido essa oportunidade de ter sido desligado com 6 meses de estágio, eu ia atrasar em pelo menos 6 meses minha efetivação para analista júnior, que eu tinha um salário aproximadamente de R$ 5.500. Teria atrasado também em 6 meses minha promoção para analista pleno, que meu salário era de aproximadamente R$ 8.500. Teria atrasado também em 6 meses minha promoção para sênior, que era em torno de 11 mil. Então, cara, se eu fosse somar esses 6 meses de atraso na minha carreira, isso teria me custado, depois de 3 ou 4 anos, R$ 85 mil. Então, fora todo o prejuízo que eu teria de imagem, eu também teria um puta de um prejuízo financeiro, cara. Eu comecei a pensar o seguinte, bicho, primeira experiência profissional, cara, eu não vou perder essa oportunidade. Eu tenho que mudar esse jogo. E o que eu pensei na época, cara, como estagiário? Eu falei, se eu quero ser um profissional que acelera a carreira, eu tenho que falar com profissionais que tiveram essa mesma experiência, que tiveram esse resultado. E o que eu comecei a fazer, cara? No desespero que eu tava, eu comecei a falar com gerentes, diretores na minha empresa, para ver o que eles fizeram para conseguir crescer na carreira deles. E dentre algumas coisas que eles comentaram, desde ter mentorias com profissionais mais experientes, até gerar muito resultado, até ter posturas de liderança, eles falaram uma coisa que na época ficou muito na minha cabeça. Eles falaram em habilidades que eles desenvolveram. Eles falaram, Matheus, quando eles falam, eu percebi que eles falam de habilidades que desenvolveram. Eu falei, cara, esses caras desenvolveram habilidades. Se eles desenvolveram habilidades, não quer dizer que eles nasceram perfeitos. Eles já foram que nem eu sou hoje, na época lá como estagiário. Porra, então eu também posso chegar onde eles estão. Eu comecei a refletir sobre isso e analisar o que esses caras faziam no dia a dia deles como profissionais. E o que eu comecei a perceber é que essas grandes personalidades na carreira, na empresa que eu trabalhava, né, que eram gerentes, que eram diretores, eles tinham umas habilidades que eles usavam todos os dias na empresa deles, no dia a dia como profissional. E aqui sempre estou usando como referência meu material aqui para eu garantir que eu não vou esquecer de nada para trazer para você essa aula bem completa, tá? Quais eram os exemplos de coisas que eles faziam no dia a dia deles? Eles se comunicavam de uma maneira muito clara, concisa, marcante com outras pessoas. Eles tinham uma alta capacidade de inovação, eles eram muito criativos, traziam soluções inovadoras de alto valor para a empresa. Tinham a habilidade de questionar, fazer as perguntas certas, otimizar processos. Eles eram muito eficientes em entregar as funções deles e delegar funções. Tinham uma alta capacidade de criar networking, se conectar com outras áreas, com outras pessoas, com outros times dentro e fora da empresa. Conseguiam manter o controle emocional em reuniões duras, que tinha que negociar, que eram difíceis de ter essa conversa com pares e com líderes. Também eram excelentes em estruturar e conduzir apresentações, conseguiam ter uma linha de raciocínio muito clara, ter os pontos claros, gesticular quando era necessário, projetar a voz, então eles sabiam apresentar muito bem, trabalhavam muito bem em equipe e, além de tudo isso, eram grandes líderes, sabiam inspirar, motivar e direcionar outros profissionais. E outra coisa que eu percebi, reforçando um ponto que eu já trouxe antes, é que eles falavam de habilidades que eles desenvolveram. Eles não nasceram bons líderes, eles não nasceram bons comunicadores, eles não nasceram bons em ser inovadores, não nasceram. Eles desenvolveram isso. E aí o que eu pensei nessa hora foi, cara, se eles fizeram isso, eu também posso. Se hoje minha apresentação foi uma das piores e eu me procurar desenvolver em apresentação, será que eu também não posso ser tão bom quanto eles são hoje? E eu comecei a, nesse momento, me acendeu uma luz no fim do túnel. E após conversar sobre várias pessoas, vários gerentes, vários diretores e pesquisar muito, lá em 2013 eu tive o primeiro contato com o termo soft skills e como essas habilidades poderiam transformar a carreira de um profissional.
Aqui no Brasil, aquele termo ainda nem existia praticamente. Eu não via ninguém falando sobre soft skills. Eu comecei a pesquisar artigos nos Estados Unidos, em outros países, para entender mais sobre isso, sobre como funcionam essas habilidades comportamentais. E eu comecei a ver que aquilo se encaixava muito na minha rotina. Cara, aquilo lá foi como se fosse uma salvação para mim mesmo, cara. Eu falei, eu também posso crescer na minha carreira. Então eu percebi que eu poderia melhorar meu desempenho dentro da empresa que eu trabalhava, que desenvolvendo essas habilidades eu conseguiria me destacar mais dentro da minha posição, que eu não teria que ficar passando por aquele monte de dificuldade, aquele monte de aperto, aquele monte de medo durante a minha carreira, que eu poderia ter mais controle sobre isso e que se eu quisesse eu conseguiria ser promovido e subir vários cargos dentro da empresa, né? E aí, cara, naquele momento, com pouco que eu sabia, indo na raça, eu acabei aplicando na minha rotina e comecei a focando na soft skill, principalmente de apresentação. Comecei a focar principalmente nela em melhorar minhas habilidades de apresentação dentro da empresa, né? E eu fui aplicando, fui desenvolvendo um método lá meio que intuitivo, fui na raça mesmo. E, cara, conforme que eu fui desenvolvendo a minha apresentação, comecei a desenvolver outras habilidades também, eu percebi que a maneira como meu chefe estava me vendo e meus colegas estava mudando dentro da empresa. Eu parei de ser visto só como um estagiário, eu comecei a ser visto como uma pessoa que entregava mais valor dentro da empresa. E depois de vários meses buscando desenvolver essas soft skills, lá em 2013, como estagiário ainda, teve a apresentação no final do ano, né? Então meu chefe já tinha melhorado os feedbacks para mim e no final do ano chegou outro dia derradeiro que eu tinha que fazer minha apresentação de estágio, a minha segunda, e essa apresentação ela é ser ou vai ou racha, porque se eu não fosse efetivado, estaria fora da empresa. Beleza, já estava muito mais desenvolvido nessa habilidade, já estava apresentando com muito melhor, muito mais consistência. Levei a apresentação, estruturei o storytelling, apresentei. Depois de apresentar, eu achei que eu tinha ido melhor, né? Depois de uma semana, duas, meu chefe me chama para conversar, para me dar o feedback. Eu falei, opa, vamos lá aí, Carlos, como é que foi o meu feedback, cara? Ele falou, Matheus, a tua apresentação foi uma das melhores entre todos os estagiários. Você foi o estagiário que conseguiu mudar melhor o jogo, todo mundo reconhece isso. E você vai ser efetivado entre os top 3 melhores estagiários aqui da nossa empresa. Então, cara, eu saí de um estagiário quase demitido para 5, 6 meses depois passar para o estagiário top 3, que mudou da água para o vinho e que foi efetivado como um analista júnior, recebendo um salário de um aumento de 200% a mais do que eu recebia antes. Em torno de R$6.000 a mais por mês, 6 mil por mês, lá em 2014 como analista júnior, cara. Então, eu consegui mudar o jogo naquela época, cara. E você que está me vendo agora, quer você seja analista pleno, sênior, coordenador, analista júnior ou estagiário, e você percebe que você tem coisas a melhorar em termos de habilidades comportamentais, essa é a tua grande oportunidade, cara. Então fica comigo até o final, porque eu vou te explicar no detalhe cada uma dessas soft skills. Então o ponto é, existe uma solução, cara, não tem por que você se preocupar, tá? E não é o Matheus que está falando, tá, cara? Não sou eu que estou falando que soft skills é muito importante, que para quem quer acelerar a carreira, soft skills é um dos fatores mais importantes. Não sou só eu, tá? Tem artigos aqui que eu estou olhando de Harvard que fala que 85% dos resultados do profissional estão relacionados com soft skills. Tem um gráfico que eu estou vendo aqui que mostra salário versus habilidades técnicas e salário versus habilidades comportamentais ou soft skills. Habilidade técnica, o que é? Excel, Power BI, Lean Six Sigma, gestão de projetos. Habilidades comportamentais, que são soft skills. Uma pessoa que tem soft skills, comparado com uma que tem somente o conhecimento técnico, ela recebe o dobro de salário. Essa daqui é uma informação que eu extraí da Harvard Business Review. Pô, uma informação de Harvard. Então, tem muita clareza e muita confiabilidade nessa informação. Além disso, cara, quem mais fala? Bill Gates fala, o CEO da Amazon, Jeff Bezos fala, o presidente também da Amazon reforça, Warren Buffett fala, Steve Jobs reforçava. Cara, soft skills é o caminho para aquele profissional que quer acelerar a carreira dele, tá? E o que costuma acontecer, né, cara? A gente acha, né, porque a gente foi bons alunos na faculdade, que a gente vai ter uma carreira maravilhosa, que a carreira é intuitiva, basta a gente ter boa vontade que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir crescer na carreira, né?
Só que aí, cara, você começa lá, você vira analista júnior, analista pleno, e você começa a ter um monte de carga operacional, você só deposita a sua carreira em conhecimentos técnicos, então você é visto como o cara da planilha, o mago do Excel, o cara do dashboard. Cara, e pra gente falar de uma carreira acelerada para chegar em cargos de liderança, que líder que você já ouviu falar que é mago de Excel? Que líder que você já ouviu falar que é bom de Power BI? Cara, nenhum. O líder ele é reconhecido pelo quê? Por se comunicar bem, por liderar bem, por influenciar, por engajar, por direcionar, por ter pensamento crítico. É isso que mostra se um líder ele é bom e é lá onde você pode estar. Então, para você conseguir acelerar a sua carreira, você tem que ter as características, né? E por que, cara, que esse método que eu tenho de soft skills ele funciona tão bem? Porque ele acaba permeando tudo no seu dia a dia. Então pensa comigo uma rotina normal como profissional. Cara, você começa o dia e já precisa participar de um monte de reunião. Já tem reunião, tem call. Cara, durante essas reuniões, o que você tem que fazer? Você tem que conseguir expor suas ideias, se comunicar, mostrar o seu ponto de vista. Você tem que conseguir tomar decisões estratégicas dentro da reunião. Você precisa saber delegar funções e responsabilidades. Aí acabou essa reunião, você tem que construir uma análise para o seu chefe. Cara, não é simplesmente você sentar e começar a mexer no Excel. Você tem que saber estruturar com profundidade os riscos e os impactos daquela decisão que o seu chefe quer tomar. Você tem que saber estruturar o storytelling daquela análise que você está estruturando. Você tem que saber organizar e gerenciar as demandas do seu dia a dia. Você tem que saber pedir ajuda e delegar funções para colegas seus. Depois de fazer essa demanda que o seu chefe te pediu, você precisa participar de um projeto. Cara, nesse projeto você tem que saber trabalhar bem em equipe, você tem que saber trazer soluções inovadoras, você tem que saber engajar e direcionar os demais membros da equipe, tem que saber negociar prazos. Cara, então esse método que eu tenho de soft skills, ele acaba permeando tudo no seu dia a dia como profissional. E aquela pessoa que está mais capacitada e consegue incorporar soft skills na rotina, ela consegue ter muito mais resultado e é muito mais vista dentro da empresa dela, tá? E cara, se a gente for pensar na maneira como a empresa analisa o profissional e como ela define quem tem que ser promovido e quem não vai ser promovido, quem vai ser demitido, ela analisa sobre dois principais fatores, tá? Dois principais fatores. Como é que chama essa metodologia? Essa metodologia chama 9 Box, ou caixa 9, tá? 9 caixas. O que ela avalia? Ela avalia dois fatores que são basicamente quanto de resultado esse profissional ele gera e quanto de potencial ele tem hoje e daqui para frente. É isso que eles analisam em você, tá? Então, cara, se você é uma pessoa que entrega muito resultado, ou seja, o que quer dizer entregar muito resultado? Você entrega bem seu escopo de função, é o que no meu método eu falo de gerar valor, você gera muito valor, né? Você entrega suas metas, você entrega suas funções, você mostra que está se desenvolvendo como profissional, você consegue superar aquelas metas e expectativas alinhadas com o seu chefe. Você faz isso tudo muito bem, você tem alto resultado. Perfeito, cara, tá indo para o caminho certo. Só que se você tem um alto resultado e um baixo potencial, a empresa vai falar, cara, Matheus é bom, mas vamos deixar ele no cantinho dele. 5 anos, 6 anos, a gente vê daqui uns 6 anos dele ser promovido. Por enquanto não vamos nem falar sobre ele. Agora, se você tem alto resultado e um alto potencial, e o que quer dizer potencial? Cara, quanto que o Matheus está preocupado com o autodesenvolvimento dele? Ele busca aprendizados e desenvolvimento? O Matheus ele tem traços de que é um bom líder? O Matheus tem soft skills? O Matheus sabe da visibilidade das entregas dele, das funções dele? Ele tem as atitudes que a empresa espera e valoriza? Ele criou uma marca pessoal aqui dentro da empresa? Ele consegue interagir com outros colegas, engajar colegas? Se sim, tem maturidade profissional, etc., todos esses fatores falam que eu tenho potencial. Se eu tenho um alto potencial e um alto resultado, a empresa me posiciona na caixa 9. O que quer dizer a caixa 9? É um profissional de alto potencial. É um cara que a empresa está de olho para promover várias vezes, múltiplas vezes e conseguir acelerar a carreira dele. Eu tenho, por exemplo, eu acabo sendo um caso desse, né? Eu fui estagiário em 2013, depois analista júnior em 14, pleno em 2015, sênior em 2016, gestor de projetos para a América do Sul em 2017, gerente de marketing América Latina em 2019. Então eu recebi múltiplas promoções anualmente. E além de mim, cara, alunos meus também, vários.
2 promoções em 1 ano, promovido de júnior para pleno em 6 meses, aumentos salariais de 200%, de estagiário para analista pleno. Então assim, cara, tem muitos alunos meus que também estão conseguindo acelerar a carreira deles seguindo esse meu método, tá? E as soft skills elas funcionam também justamente por isso, porque elas são 100% aplicadas na sua rotina como profissional. Matheus do céu, e aí, cara, o que são soft skills então, cara? Me explica. Vou ler aqui para te ajudar. São habilidades comportamentais que estão presentes em todas as interações no seu trabalho. Todas. Reuniões, conversas, calls, projetos, rotina do dia a dia, tudo. Tá? No dia a dia ela fica permeando todas as suas atividades. Tá? E essas habilidades são essenciais desenvolver e aprimorar para você trabalhar mais e melhor, né? Sendo determinantes para que o profissional consiga se diferenciar e gerar mais valor dentro da sua empresa, dentro das suas funções que ele realiza no dia a dia. Então, cara, isso são soft skills, tá? E quais são as principais soft skills que você, como profissional, precisa ter e precisa desenvolver para conseguir acelerar a sua carreira? São 11, tá? São 11 soft skills, eu vou te falar exatamente agora quais são essas 11, beleza? Cara, quais são as principais 11 soft skills? Primeiro, foco e eficiência. O que é a soft skill de foco e eficiência? É você conseguir priorizar suas funções, saber quais são prioritárias, quais não são, ter senso de urgência, saber delegar responsabilidades e também, a partir do momento que você escolhe qual atividade você vai realizar, você conseguir ter foco e executar ela da maneira certa. Essa é a primeira. Segunda soft skill, pensamento crítico. No dia a dia da gente como profissional, a gente tem várias certezas. A gente participa de reuniões, por exemplo, que o pessoal fala, não, eu tenho certeza que é assim que funciona. É assim que tem que ser, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é super normal, a gente tem essas certezas. O pensamento crítico, ele te ajuda nisso. Ele te ajuda a você conseguir distinguir o que realmente acontece e é verdade e o que a galera está tendenciosa. E você consegue fazer as perguntas certas para te ajudar a entender o que de fato é esse problema. Esse pensamento crítico ele é muito importante para você questionar, fazer as perguntas certas e explorar o problema para trazer uma solução mais efetiva. A terceira soft skills, que é muito importante também, é a de negociação. Negociação, cara, é uma habilidade que você precisa para muitas coisas dentro da sua empresa. Desde negociar uma promoção com o seu chefe, um aumento salarial, negociar prazos de projeto, prazos de entregas das suas atividades, entre várias outras coisas. Então essa terceira soft skill de negociação, fundamental. Quarta soft skill, criatividade. Projetos que você cria, atividades que você traz novas para o seu escopo de função, oportunidades que você identifica, tudo isso vai surgir a partir do momento que você tiver mais criatividade. Muita gente acha que a criatividade, como outras soft skills, como a de liderança, por exemplo, a pessoa só nasce tendo isso. Mentira, você desenvolve essa habilidade. Eu, como um bom engenheiro, cara, era pouquíssimo criativo, pouquíssimo. Até eu entender as ferramentas certas que me ajudaram a desenvolver essa criatividade e aí sim, em todas as minhas funções ao longo da minha carreira, eu consegui trazer soluções mais criativas para o meu escopo de função. Quinta soft skill, apresentação de alto impacto. Então, lembra que eu te comentei do meu estágio, que eu tinha apresentado mal, depois eu melhorei? Essa habilidade de apresentação eu também trabalhei, também desenvolvi. Desenvolvi quando era estagiário, depois quando eu virei júnior, pleno, sênior, gestor de projetos e gerente de marketing. Sempre eu desenvolvi essa habilidade e cada vez eu vou progredindo mais nessa soft skill. Provavelmente você pode ser que tenha essa dificuldade com a habilidade de apresentação e certamente desenvolver essa soft skill vai te ajudar a se tornar um melhor apresentador. Você tem que apresentar um projeto, apresentar alguma iniciativa que você desenvolveu, a se apresentar para a sua área, não importa. A soft skill de apresentação de alto impacto vai te ajudar a ser um melhor apresentador. Sexta soft skill, a gente chama de comunicação. Comunicação ela é meio autoexplicativa, né? Só que a comunicação a gente acha que só é falar melhor, falar de uma maneira mais fluida, mais objetiva, mais sucinta, mas tem a parte também de escuta, escutativa, desenvolver essa habilidade também, tanto de comunicação quanto de escutativa, tá? Sétima soft skill, quando a gente fala de ética profissional.
A ética profissional também é uma outra soft skill. E o que é essa ética profissional? É o seu compromisso, a sua maturidade profissional, a maneira como se lida com os problemas. Essas são as atitudes que você tem e desenvolve como profissional. As empresas cada vez mais elas valorizam as atitudes de um profissional, atitudes que estão alinhadas com o objetivo da empresa. Então você, como profissional que desenvolve essas soft skills de ética profissional, você é visto como alguém que está à frente da maioria dos demais, tá? Próxima soft skill, networking. Networking é fundamental. Dentro do método do acelerador de carreiras, a gente tem um pilar só focado em visibilidade expandida. O que quer dizer isso? É você conseguir mostrar aquilo que você está fazendo dentro da empresa. Não adianta só você fazer muitas coisas, você tem que saber mostrar. E aqui a gente fala de mostrar para as pessoas certas, que aí é o networking, da maneira certa, que aí entra a comunicação e a apresentação de alto impacto. E assim você consegue conectar com outros profissionais e mostrar aquilo que você está fazendo para que você, sendo avaliado em termos de promoção, mais gente conheça o seu trabalho e mais gente possa avaliar os seus resultados e o quão bom você é como profissional, aumentando sua chance de ser promovido muito mais rápido. Próxima soft skill, inteligência emocional. E essa é a nona soft skill. Inteligência emocional, muita gente já fala por aí, mas é aquela habilidade de você lidar com problemas, com dificuldades, com o imprevisto do dia a dia e reagir frente a isso da maneira certa. Um grande líder, uma pessoa que tem uma carreira acelerada, ela tem que saber lidar com esses problemas. Ela não pode espanar diante de um primeiro problema que ela tenha. E você não pode ser diferente. Então você tem que desenvolver essa habilidade de inteligência emocional. 10ª soft skill é o que a gente chama de trabalho em equipe. O trabalho em equipe é bem autoexplicativo, é você saber lidar com seus colegas, direcionar eles, conversar com eles, engajar os seus colegas e também ser receptivo com o que eles precisam de você. E a 11ª soft skill é a soft skill de liderança. E essa soft skill, para uma pessoa que quer ter uma carreira acelerada, ela é muito importante. E assim como todas as outras, você também pode desenvolver essa habilidade. E o grande lance aqui quando a gente fala de soft skills, não é só você entender o que são elas, né? Você tem que saber como desenvolver essas habilidades. Como é que você desenvolve as soft skills e aplica elas na sua rotina como profissional, cada uma dessas 11. E o foco do método, da parte de soft skills do meu método, é justamente essa. Dividir as soft skills em blocos, em pequenos pedacinhos, para que você consiga aplicar na sua rotina como profissional. Para que você comece a treinar mais essas soft skills e aí você fique melhor naquela habilidade e assim você consiga ter mais resultados como profissional. Então é um ciclo virtuoso, né? Um ciclo positivo, em que você vai aplicar o método das soft skills, desenvolver uma soft skills a uma, alavancar seus resultados, ter mais reconhecimento e conseguir assim acelerar sua carreira, cara. Mas a gente não pode também simplificar demais, né? Essas são as soft skills principais, existe um método para fazer isso, esse daqui é o meu método que está dentro do acelerador de carreiras, mas antes da gente falar quais soft skills você precisa de acordo com o seu momento de carreira, porque, cara, a gente não pode falar que um analista sênior precisa da mesma soft skills que um estagiário, é diferente, cara. Hoje eu como gerente Latam, eu preciso de algumas soft skills em outro nível de quando eu era analista pleno, por exemplo. E você é a mesma coisa. Daqui a pouco eu já vou te falar quais são as soft skills que você precisa de acordo com o seu momento de carreira. Antes disso, cara, eu vou te trazer um material muito massa, que são os 6 mitos que te contaram sobre aceleração de carreira, tá? Então, cara, você é uma pessoa que já ouviu falar, muita gente comentando com você, de que para ser promovido você precisa puxar o saco do chefe? Já ouviu aqueles seus colegas falando que não tem que puxar o saco do chefe, você só vai ser promovido mais rápido se puxar o saco do seu chefe, etc. Que ou você nasce líder ou você não pode se tornar líder. De que para você se destacar na empresa, você tem que saber ferramentas, Excel, Power BI, você tem que dominar elas de cabo a rabo para conseguir destacar na empresa. Você já ouviu falar também de que não dá para ser promovido em menos de um ano? Se você já ouviu falar esses mitos aí, cara, eu vou te falar nos próximos minutos aí, quebrar os principais mitos que te contaram sobre aceleração de carreira, tá? E o primeiro mito é o seguinte, cara, para você ser promovido mais rápido, você tem que ser puxa-saco do seu chefe, né? A grande questão aqui é que a grande maioria dos profissionais que ficam estagnados na carreira, ou seja, eles não são promovidos,
Não é que eles não são promovidos porque eles não puxam o saco do chefe. Eles não são promovidos porque eles não geram valor, não geram o tanto de valor quanto poderiam gerar na posição que eles estão. Eles não dão visibilidade daquilo que eles fazem. Eles não criam a marca pessoal deles. Eles não têm posturas de liderança e nem são líderes dentro da área e também não desenvolvem soft skills. É isso que faz com que esses profissionais eles não acelerem a carreira deles e fiquem estagnados. E aí, para justificar que eles estão estagnados e tem gente crescendo, eles falam, aquele cara está crescendo porque ele puxa o saco do chefe. Não, não. Ele cresce porque ele entrega resultado, porque ele dá visibilidade, porque ele tem soft skills, porque ele sabe liderar, porque ele amplifica o impacto dele e ele consegue ter a marca pessoal. E assim ele cresce na carreira. Lembra que eu te falei? A empresa avalia 2 fatores para te promover, resultado e potencial. Se a pessoa não está sendo promovida é porque ela não tem algum desses 2, cara. Se você está sendo promovido mais rápido é porque você tem esses 2 em muito alto nível. E as soft skills vão te ajudar muito nisso, tá? Então, quando você ouvir alguém falar, ele é promovido porque ele puxa saco, cara, desconfia, tá? Porque já começa que a pessoa está tendo uma postura negativa. Cara, e um profissional que tem uma carreira boa, ele não fica denigrindo ninguém. Então já desconfia. Cara, mas por quê que ele ia puxar saco? Com base no quê? Porque ele apresentou. Cara, e tá errado apresentar? Porque ele está perto do chefe e tal, ele está fazendo networking. E tá errado fazer networking? Se ele está entregando resultado, cara, se está superando as metas deles, está errado. Não está errado. Então, mito número 1, quebra esse mito, cara. Cresce na carreira, acelera a carreira, quem gera resultado. Alunos meus, cara, muitos alunos meus, pessoas 100% éticas, comprometidas. Cara, André, promovido em 6 meses para analista de júnior para pleno. Gabi, de pleno para sênior, sênior para gestora em 1 ano. O Luiz, de pleno para gestor direto, em 1 ano e pouco de função. O Breno foi promovido de estagiário para analista pleno com 250% de aumento salarial. A Isabel, a Carol, a Ana, cara, muita gente tendo resultado. E sem puxar saco, entregando resultado, seguindo o método que eu estruturei. Segundo mito, cara, você tem que dominar Excel e Power BI para crescer na carreira. É obrigatório. Mentira. Conhecimento técnico é importante? É importante. Mas lembra o exemplo que eu te dei anteriormente? Que eu falei o seguinte, cara, você pode fazer uma análise super legal. Sabe apresentar a análise? Sabe fazer um bom storytelling? Sabe tomar decisão com base nessa análise? Sabe liderar pessoas com base nessa análise? Sabe influenciar na tomada de decisão? Sabe comunicar isso para o seu líder? Sabe trabalhar bem em equipe? Não. Para que serve uma análise boa? Para que serve saber mexer em Excel se você não sabe fazer nada disso? Eu sou Lean Six Sigma Black Belt. Sabe Black Belt? Sabe liderar pessoas? Não. Sabe engajar? Não. Sabe influenciar? Também não. Sabe se comunicar? Mais ou menos, Matheus. Tem pensamento crítico? Cara, eu aprendi aquela ferramenta, mas não tenho muito pensamento crítico. Sabe gerenciar sua rotina? Mais ou menos, cara. O que adianta ser Black Belt e não saber fazer essas coisas, cara? Não adianta. Ferramenta é bom? É bom. Só elas resolvem sua carreira? Nunca. Se você é um cara muito bom em ferramentas e não tem soft skills, não consegue entregar resultado, não dá visibilidade, não tem posturas de liderança, o que vai acontecer? Você vai ser um bom executor. Vai ficar lá 5 anos na mesma posição, estagnadinho, tendo o mesmo salário, no mesmo lugarzinho. É isso que vai acontecer com você. Cara, eu estou há 10 anos no mercado de trabalho, já vi casos. Cara, isso é o que acontece. Se você não quer, se você quer crescer na carreira, você tem que pensar, cara, tenho que ter soft skills. Muito importante, tá? Não deposite todas as suas fichas em conhecimento técnicio, tá? Eu ouvi durante a faculdade inteira que conhecimento técnico era importante, me esborrachei no começo da carreira, graças a Deus consegui mudar o jogo e consegui crescer profissionalmente. Você está me vendo agora aqui, é sua chance também de mudar o jogo, tá bom? Terceiro mito, aqui ó, até coloquei umas frases aqui ó, para exemplificar essa questão de conhecimento técnico. Não adianta ser o mago do Excel e não saber comunicar aquilo que você e nem apresentar aquilo que você fez. Não adianta dominar dashboard, mas não ter pensamento crítico para avaliar as causas e consequências daquilo. Não adianta ser black belt, mas não saber influenciar os colegas, negociar prazos nem liderar pessoas. Não adianta ser um bom engenheiro, mas não saber criar uma solução inovadora nem fazer networking. Não adianta dominar ferramentas Lean, mas não ser eficiente na entrega de resultado. Não adianta ter pós-graduação, mas não ter inteligência emocional para lidar com uma discussão numa reunião.
Não adianta ter Power BI, por exemplo, mas não saber usar isso para influenciar as pessoas. É isso, beleza? É assim que funciona. Então quebra esse mito, cara. Ferramenta é bom? É, mas só isso não vai te levar muito longe. Terceiro mito. Não dá para desenvolver soft skill. Mentira, cara. E eu sou a prova viva disso. Prova viva. Não me comunicava bem, não apresentava bem, gerenciava mal minha rotina, não sabia liderar, trabalhava mal em equipe, não sabia engajar pessoas. Cara, não sabia nada disso. Eu desenvolvi. Alunos meus mais introspectivos conseguiram melhorar a comunicação deles, conseguiram melhorar a apresentação deles, foram reconhecidos pela mudança com a liderança. Aluno meu que entra no meu método, por exemplo, no acelerador de carreiras, vem me falar assim depois de 2 semanas, Matheus, meu chefe já me viu e dá feedback pela mudança que eu tive no meu resultado como profissional. Em 2 semanas, cara. Você imagina aplicando isso por 1 mês, 2, 3, 6, 9, 12, 1 ano aplicando. Cara, você vira uma máquina. É feedback. Esses dias eu estava falando com outro aluno meu, faz umas 2 semanas. Eu conversei com ele num dia, ele aplicou o que eu direcionei ele na aula. Cara, depois de 1 semana ele falou, Matheus, falei que o meu chefe conseguiu um aumento de 40%. Porque negociou da maneira certa, cara. 40%. Eu acho que o salário dele era de 8 mil. O cara foi de 8 para 10, 11 ou 12 mil reais. Com uma competência dentro da negociação. Então, cara, isso daí é importante, tá? Você pode desenvolver. Você desenvolve essas habilidades, tá? Não é que você nasce assim e você vai morrer, não. Se alguém te falar que você não pode ir longe na carreira porque você não tem aquela habilidade, cara, não aceite isso como verdade, porque não é. Você pode e você consegue. É fácil? Nada na vida é fácil. Tudo que vale a pena é difícil. Se você persistir e ter o caminho certo, você vai conseguir ter o resultado que você espera. Mas tem que lutar, não é fácil, né? Não é pílula mágica. Mas segue o método que você consegue resultado. 4º mito. Para ser promovido precisa de muita sorte. Cara, mentira. Você precisa de resultado, só que a sorte você constrói. Quando eu era analista sênior e fui para gestor de projetos América do Sul, não foi que eu tive sorte. Eu, quando era analista pleno, eu tive contato com o gerente de vendas, eu entreguei um bom trabalho com ele, construí um bom relacionamento com ele, vendi o valor para ele, dei visibilidade, gerei resultado. Quando ele foi assumir a liderança desse projeto, desse lançamento, ele me chamou para ser o gestor do projeto. Então não foi sorte. Eu criei a minha sorte, eu encontrei os caminhos. Networking fui eu que fiz. Me comunicar bem fui eu que fiz. Arregaçar a manga e trabalhar duro fui eu que fiz. E eu colhi os frutos depois. Você colhe o que planta. Tem um pouco de sorte? Cara, pode ser que tenha. Acho que tem sim. Só que a sorte ela só vem para quem está preparado. Se você não está preparado, a sorte não aparece não, meu amigo. Ela só vai bater na tua porta se você estiver preparado. Então, não é sorte, é teu mérito. Bota a mão na massa que vai rolar, beleza? 4º mito quebrado. 5º mito. Não dá para se destacar fazendo trabalho operacional. Mentira. Você pode fazer trabalho 100% operacional, totalmente braçal, só que você não pode se limitar a isso. Eu, quando era analista júnior, minha função era muito operacional. Muito operacional. Eu cheguei na posição, já tentando me desenvolver em pensamento crítico, eu cheguei, cara, o que eu posso melhorar? Que projeto eu posso criar que ninguém está me pedindo? O que eu posso fazer de diferente? Por que é ineficiente? Como eu posso tornar ela mais eficiente? Fui propondo, cara. Minha tarefa era operacional, mas eu estava indo atrás. Eu estava propondo coisas novas. E você pode fazer a mesma coisa. Então, tarefa operacional não limita que você se destaque. Você pode se destacar muito mais quando é um operacional, porque você pode fazer coisas além do que te pedem. 6º e último mito. Não tem como ser promovido em menos de 1 ano. Mentira também. Mentira. Processo de avaliação de pessoas em empresas, depende da empresa, alguns são 6 meses, outros são 1 ano, mas tenho muitos alunos. Hoje eu tenho mais de 300 alunos, né, no meu método acelerador de carreiras. Muitos sendo promovidos em 6 meses, 7 meses, 8 meses, dupla promoção em 1 ano. Cara, vários e vários cases de sucesso. Então dá sim, desde que você tenha o caminho certo e aplique na prática, beleza? Então esse daqui são os 6 grandes mitos que te contaram. Eu fiz questão de, ao longo desse aulão aqui, quebrar cada um deles, tá? Então, cara, não deixe ninguém te falar que você não pode chegar longe, de que você não pode ser promovido, de que você não pode se tornar um líder, de que você não pode ter um aumento salarial, de que você não é capaz, porque você é.
Tá? Basta você ter os direcionamentos, ter o acompanhamento, botar a mão na massa, correr atrás, suar a camisa, que vai dar certo, beleza? Então vamos lá, cara. Falamos sobre soft skills, quais são as principais, de onde que surgiu isso na minha história, porque eu amo soft skills, quais são os mitos da sua carreira e agora, cara, como é que a gente desenvolve essa jossa, né? Para desenvolver as soft skills, eu desenvolvi um método meu em que eu fiz um paralelo com o mercado de esportes, natação, futebol, etc., que chama prática deliberada, né? O que quer dizer essa prática deliberada? Que foi um método que eu desenvolvi para soft skills para o mercado de trabalho. Você tem que pegar uma coisa que é muito complexa e simplificar ela em pequenos pedacinhos que são executáveis no dia a dia com o profissional. Então eu vou dar um exemplo aqui no futebol, tá? Então o futebol, cara, o cara que treina falta, ele treina a falta e chuta a bola, chuta a bola, chuta a bola. O que ele está fazendo? Está treinando falta. Que é como, fazendo um paralelo com a gente, é treinando a habilidade de comunicação. Está treinando a soft skill de comunicação. Só que no futebol isso? Cara, para você bater bem uma falta, quais são os fatores que compõem isso? É a pessoa ir correndo até a bola, é a maneira que ela posiciona o pé de apoio, é a maneira como ela chuta a bola, é a velocidade do chute, é a curva que ele coloca, a posição do pé na bola. São vários pequenos fatores que, conforme ele vai melhorando em cada um deles, ele vai cobrar a falta melhor. E para uma soft skill é a mesma coisa. Soft skill de comunicação, por exemplo, tem vários pequenos pedacinhos. Tem 8 ou 9 no meu método. Quando você vai desenvolvendo cada um desses pedacinhos da habilidade de comunicação, você vai se tornando um comunicador melhor. Conforme você vai desenvolvendo cada um desses pedacinhos da apresentação de alto impacto, você vai apresentando cada vez melhor. Quando você vai desenvolvendo cada um dos pedacinhos da liderança, você vai se tornar um líder melhor. E para cada uma das 11 soft skills, o meu método, da ênfase dele em soft skills, é tão revolucionário por isso, porque eu quebro ela em pedacinhos. Então o meu método, você não vai entrar lá e ver, porra, cara, é só teoria, que comunicação é importante, que você tem que olho no olho. Não, cara, vai ter passo a passo para você desenvolver a comunicação no seu dia a dia, o pensamento crítico, a liderança, etc, etc. Tá? Então é muito passo a passo e é exatamente isso. Você tem que quebrar uma coisa complexa em pedacinhos pequenininhos. E por isso que o meu método, essa parte de soft skills, ele é tão revolucionário. Não tem nada parecido no Brasil e nem no mundo, cara. Nunca vi nada parecido, tá? E aí, cara, tendo isso em mente, como desenvolve essas soft skills, vamos agora para quais são as soft skills primordiais, e aqui eu vou dividir em 2 momentos de carreira, tá? Um momento de carreira de quem já é efetivo, que lá é um analista pleno, sênior, e de quem está mais no começo ali, é estagiário, analista júnior, tá? Então, vou dividir em esses 2 grandes blocos, analista, e o que está mais avançado é analista pleno, sênior, até coordenador, especialista, tá? Então, quais são as soft skills que cada um desses momentos de carreira você precisa? Um estagiário, né, e um analista júnior, ali quem está mais no começo, um assistente, quais são as principais soft skills? Foco e eficiência, porque você tem que saber gerenciar bem a tua rotina, pensamento crítico, criatividade, comunicação, apresentação de alto impacto e networking. Essas são as 6 soft skills que você precisa nesse momento de carreira. Prioriza elas, se desenvolve nelas, porque elas vão te levar para os próximos passos de analista pleno, analista sênior. Agora, você que já está mais avançado, que já é analista pleno, sênior e quer virar um gestor, né, um gerente e tal, quais são as soft skills que você precisa? Você precisa de foco e eficiência, criatividade, apresentação de alto impacto, comunicação, pensamento crítico, networking, ética profissional, negociação. Essas são fundamentais. E as que são importantes, mas não fundamentais, é trabalho em equipe, inteligência emocional e liderança. Essas soft skills, então repetindo, vamos lá. Foco e eficiência, criatividade, apresentação de alto impacto, pensamento crítico, comunicação, networking, ética profissional e inteligência emocional. Essas são as essenciais, as 8. E as que são importantes é negociação, trabalho em equipe e liderança. Com isso, cara, você desenvolvendo cada uma dessas 11 soft skills, independente do seu momento de carreira, você vai conseguir atacar
os 5 pilares que eu foco muito no meu método do acelerador de carreiras, que é gerar muito valor, dar visibilidade, ter a sua marca pessoal, ser visto como um líder, né, pela amplificação que você vai começar a impactar também outros colegas e entendendo melhor o jogo da empresa, como você joga o jogo, né, o xadrez dentro da empresa, tá? Com isso, cara, você vai conseguir acelerar a sua carreira invariavelmente, tá? E dentro do meu método do acelerador de carreiras, que eu já comentei em alguns momentos por aqui, a gente tem uns módulos 100% focados em soft skills, tá? O acelerador de carreiras são mais de 100 aulas, onde eu passo por 5 principais pilares que eu já comentei. Então é bússola de carreiras, geração de valor, visibilidade expandida, marca pessoal e amplificação. São os 5 pilares. E além disso, que são umas 80 aulas, a gente tem módulos específicos de soft skills, que é isso que eu acabei de falar para você. Como você desenvolve e aplica cada uma dessas 11 soft skills na sua rotina como profissional. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer mais sobre o acelerador de carreiras, que é um método que hoje já tem mais de 300 alunos, muitos conseguindo crescer na carreira e você também pode se matricular. Você vai ter acesso a 1 ano a todo o material. Todos os sábados temos aula ao vivo, onde eu sou seu professor todo sábado para você interagir comigo ao vivo. Não é aqueles cursos que você entra e fica largado, não. Eu vou sempre estar ao vivo com você. Você vai interagir com os outros alunos da comunidade, você vai receber vários bônus. Então, minha recomendação para você é a seguinte: clica no link aqui embaixo, vai no site do Acelerador de Carreiras, veja o vídeo onde eu explico mais no detalhe sobre o meu método e se você vê que é para você e quiser se matricular e quiser acelerar a sua carreira, faz sua matrícula e você vai ser muito bem-vindo dentro do Acelerador de Carreiras. Se você gostou, cara, dessa mega aula, que eu trouxe muito conteúdo e eu acho difícil que já tenha ouvido falar sobre essas coisas em algum outro lugar, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, essa aula com seus amigos, com seus colegas, para que mais gente tenha acesso a esse conhecimento. E se você se interessou em saber mais sobre o Acelerador de Carreiras e se tornar meu aluno, clica no link aqui embaixo. Eu te espero do outro lado. Um grande abraço.